Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Ralph Dias, do Arquiteto, do Common EAD, e a todos vocês que estão assistindo essa palestra. De antemão já fico à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem anotar nas áreas de comentários, podem me procurar, tem os meus contatos aí nos primeiros slides. Então é isso, espero que vocês gostem do material. Vamos falar essencialmente sobre BIM e um pouco da minha trajetória nesse nicho de mercado um pouco inovador. Então fiquem com a palestra. Olá pessoal, eu sou Alan Araújo e hoje nós vamos falar sobre BIM, Building Information Modeling, modelagem informativa da construção. E antes de iniciar, eu queria que vocês tirassem uma foto aqui dessa imagem, dessa primeira tela, principalmente deste site aqui, que no final eu vou passar um ID para vocês acessarem e emitirem um certificado oficial Autodesk no tempo dessa palestra, no valor de 1 hora, para vocês guardarem aí nos seus materiais. Além disso, me sigam no Instagram, no Face, acessem meu site que tem muito material gratuito lá sobre Revit principalmente e sobre diversas ferramentas BIM. Eu sou arquiteto, eu sou técnico em edificações, eu também sou mestre com um trabalho em cima do BIM, utilizando para a realidade aumentada, utilizando a realidade aumentada, visualizando um modelo em BIM no contexto de concepção de projetos de arquitetura. E a minha empresa, a Projeto ACG, ela é hoje representante Autodesk aqui na Paraíba, e nós trabalhamos principalmente com treinamentos e palestras aí pelo Brasil inteiro, especialmente os treinamentos de Revit, que acabam sendo o meu carro-chefe aqui. Sou organizador também do ComBIM, um evento online sobre BIM, que está indo para a terceira versão agora em 2018. A versão 2.0 ela teve quase 40 mil participantes, quase 40 mil inscritos, e essa 3.0 será ainda maior. Dependendo de quando você esteja assistindo essa palestra, já teremos dados sobre a 3, talvez a 4, a 5, enfim. E também sou professor e coordenador no Master BIM, Ferramentas de Gestão em Projeto pelo IPOG, uma especialização focada no desenvolvimento de projetos, ferramentas e conceitos BIM. E apesar de eu ser arquiteto, eu trabalho especialmente com compatibilização de projetos, além dessa área de treinamentos e palestras. E tudo dentro das metodologias BIM. Estou um pouco ausente, mas fui membro da equipe de normatização da ABNT de componentes BIM, que são normas NBR, ABNT, que estão sendo desenvolvidas com reuniões mensais em São Paulo. E bom, normalmente vocês vêm aqui para assistir essa minha palestra justamente aguardando aprender um pouco mais sobre BIM, talvez sobre Revit, mas o grande porquê, a grande motivação desse meu material é mostrar para vocês como vocês devem fazer projetos com muito mais qualidade, com muito mais produtividade e, de fato, marcando hoje um diferencial no seu mercado em relação aos seus concorrentes, em relação ao seu próprio trabalho no escritório. E hoje, o nosso cenário na construção civil, ele é super conturbado. Se fala que até 30% de nossas obras, em média, 10, 20, 30%, ela é simplesmente desperdiçada, seja em forma de material que é mal aproveitado, seja em forma de planejamento ineficaz, que faz com que as obras fiquem paradas, se deteriorando, tempo que é perdido, quebra-quebra, obra parada. E isso é um dado bem alarmante, porque enquanto que em algumas outras áreas específicas eles brigam com uma taxa de perda de 3, 4, 5%, a gente simplesmente se acostumou, a gente simplesmente considera normal que desperdiçar tanto assim na construção civil é comum, é normal. Na verdade é comum, não quer dizer que seja normal, especialmente nesses tempos de crise, que a gente precisa enxugar isso cada vez mais se de fato a gente quiser alcançar um lucro considerável aí nas nossas obras. Então, o BIM ele vem justamente para facilitar um pouco
essa questão, não somente na questão do desenvolvimento dos projetos em si, como também na correção das nossas obras, nas compatibilizações e na integridade de nossa obra como um todo. E antes de começar, só um breve histórico aqui de como a gente evoluiu no sentido de representação gráfica, no sentido de como desenvolver nossos projetos, como utilizar determinadas ferramentas. Antigamente, a nossa única opção era, de fato, utilizar instrumentos, réguas, escalímetros, normógrafos, enfim. E todos os projetos que a gente desenvolvia eram todos efetuados dessa maneira. Então, você precisava fazer um corte, você tinha que desenhar linha a linha. Se você errasse, você tinha que passar uma gilete, raspar tudo, fazer tudo de novo. Se fosse o caso, às vezes vocês derramavam um nanquim em cima. E assim, principalmente ali no final dos anos 90, foi quando a gente viu muita gente migrando das ferramentas tradicionais, instrumentais, para ferramentas computadorizadas como o AutoCAD. A partir da R14, que foi uma primeira versão do AutoCAD para Windows, e foi justamente um tempo que as pessoas começaram a utilizar mais computadores, começaram a adquirir computadores pessoais, ficou mais fácil, mais simples de você encontrar pessoas que passassem a utilizar essas ferramentas. E por mais que o arquiteto antigo ele achasse super prático trabalhar na mão, desenhar os projetos dele, ele fazia isso muito rápido, ele já tinha investido em pranchetas para o escritório, em material, em instrumentos mais caros. E por melhor que ele fosse naquela metodologia de trabalho, quando ele passou a utilizar o AutoCAD, ele viu que foi muito mais simples trabalhar daquela maneira, porque você poderia fazer cortes, poderia fazer desenhos, apagar objetos de maneira super mais prática. E hoje a gente passa por uma situação muito parecida, justamente no fato de a gente migrar dos desenhos 2D para modelagens informativas em 3 dimensões. Não somente um modelo 3D tradicional, que podia ser feito no próprio AutoCAD, que podia ser feito no Max, no Sketch, mas sim um modelo informativo, um modelo que você clica numa parede e você sabe quais os revestimentos, quais as espessuras, qual a área, qual o volume de cada um dos materiais que fazem parte daquela parede, daquela esquadria, daquele piso. Você sabe quando ela foi construída, quando ela foi demolida, quem é o fabricante, enfim. Tem muita informação atrelada àquele modelo em si. E essa transição, ela está da mesma forma que lá antigamente, ela sofreu bastante resistência. Enquanto que lá atrás as pessoas diziam, por exemplo, que o AutoCAD não vai vingar porque, sei lá, é muito caro, o computador é caro, o programa é caro. Eu não consigo pensar, não consigo projetar utilizando o mouse, utilizando o computador. É muito mais fácil você projetar desenhando na mão mesmo, é mais prático. Eu sou muito rápido já no desenho à mão, eu consigo fazer um corte ali em um dia inteiro, sou super rápido. E enquanto que o CAD já facilitou muito, o BIM vem para facilitar ainda mais. Então já é de conhecimento aí da maioria das pessoas que, de fato, além de o BIM em si acelerar muito o processo de desenho, o processo mecânico do representar a arquitetura, claro que o tempo de projeto que você usa para pensar nele não muda de uma forma, ou seja de uma forma, seja de outra. Mas o tempo da execução do trabalho que poderia ser automatizado, ele passa a ser instantâneo. Então você gera cortes, fachadas, perspectivas, quantitativos, pranchas, escalas, tudo de uma maneira praticamente instantânea enquanto você está desenvolvendo o seu projeto. E para vocês terem uma noção onde que já está acontecendo o BIM. O BIM ele já existe em normas, a BNT trabalhando com elas, sendo desenvolvidas, algumas já publicadas. O Exército Brasileiro hoje já trabalha essencialmente com projetos em BIM, então eles trabalham com Revit, não todas as unidades no Brasil inteiro, mas grande parte delas.
desenvolvem os projetos em Revit e passam aquilo na sequência para a obra já normatizado, já resolvido. Metrô de São Paulo, eu conheço um rapaz que trabalha lá, o Ivo Mainardi, que ele é analista lá do setor de projetos. E eu gravei até uma entrevista com ele, que ele mostrava como que são feitas as licitações, como que são abertos os editais para construção das obras dos metrôs lá em São Paulo. E ele fala justamente que hoje é obrigatório que a construtora entregue o modelo em BIM para que seja considerado dentro daquela licitação e que passe pela análise dele e da equipe dele. Aeroportos no Brasil já foram construídos há um tempo atrás, aí também cobrando que o modelo fosse entregue em BIM, e vez por outra aparece alguma obra ou projeto aí no Diário da União, em editais que vocês vão encontrando divulgados aí pelo Brasil todo, cobrando sempre uma modelagem, um projeto executado dentro das metodologias BIM, não necessariamente o Revit, mas o ArchiCAD, o Allplan ou outros softwares que trabalhem da mesma forma, com projetos específicos e disciplinas específicas no BIM. O estado de Santa Catarina foi meio que pioneiro nesse quesito, quando eles lançaram um manual que apontavam diretrizes para que os arquitetos pudessem aprovar seus projetos nas prefeituras, por exemplo, desenvolvendo esses projetos em BIM. E ano passado, junto com o Rio Grande do Sul e junto com o Paraná, os 3 estados do Sul eles se reuniram justamente para implementar uma equipe para trazer essa implementação mais forte para a região sul. E é um trabalho que também estão acontecendo iniciativas parecidas em todas as regiões brasileiras também. Escritórios diversos no Brasil estão já utilizando 100% o Revit, 100% um ArchiCAD, 100% um software BIM. Em João Pessoa, que é onde eu moro, aqui no Brasil, também já temos diversos escritórios, muitos arquitetos que trabalham só ou que trabalham com equipes, que eu já venho evangelizando aqui o pessoal desde 2005, quando eu comecei a trabalhar com o Revit. Então aqui já tem muita gente trabalhando com o BIM também. Ano passado, em 5 de junho de 2017, nosso colega Temer, ele assinou um decreto instituindo uma equipe de implementação de BIM no Brasil, o Comitê Estratégico de Implementação do Building Information Modeling, o CEBIM. E a ideia dele era montar uma equipe que hoje, desde o ano passado, eles já está funcionando, já estão trabalhando, estavam fazendo algumas visitas em alguns países, como Inglaterra, não sei se China, mas enfim, alguns países aí na Europa, pro lado dos Estados Unidos também. Eles foram trabalhando, então estavam verificando como que aconteceu esse processo de implementação, como os escritórios estão trabalhando lá dentro. E a ideia é que o BIM passe, a partir dessa equipe aí, passe a ser também obrigatório no Brasil, num período aí de 3, 5 anos, aí mais ou menos. Essa data não está 100% definida, mas o que se tem em mente é mais ou menos isso. Então, só para assustar um pouco vocês, digamos assim, quem ainda não iniciou o aprendizado, a mudança de metodologia dos sistemas tradicionais para o BIM, se hoje é opcional, se hoje é um diferencial, em 5 anos ele vai ser simplesmente obrigatório. Então, quem não se adaptar antes vai ter que correr atrás de prejuízo em pouquíssimo tempo para se igualar aos que já estão trabalhando com BIM há mais tempo. Então, vocês têm a opção de se manter na vanguarda e aproveitar todo o crescimento de nicho, ou de fato apenas correr atrás de prejuízo daqui a alguns anos. O que é BIM? O BIM vem do inglês Building Information Modeling, quer dizer modelagem informativa da construção ou do edifício, do projeto do edifício, enfim, mas ele está presente em todo o ciclo da obra, como se fosse realmente uma construção virtual. É o fato de você realmente construir o seu edifício completamente virtualmente no seu computador, antes de fato você levar para a obra, já com problemas de compatibilização resolvidos,
já integrado com todas as disciplinas, já 100% pensado ou o mais próximo disso possível. E ele, na verdade, não é um software, ele é uma metodologia, ele é um conceito que permite que você trabalhe com todo o ciclo da obra, desde as etapas de projeto, quando você começa a resolver o briefing do projeto, dando continuidade com os conceitos, as volumetrias, o detalhamento do projeto, análises diversas, toda a documentação do projeto em termos de desenhos e de tabelas e de pranchas. E você entra também com o BIM na fase de construção, pensando como que a obra vai ser, como vão ser fabricadas as peças metálicas, as esquadrias, os drywalls, quando vão ser entregues. Em questão de logística, esses materiais, essas esquadrias, os caminhões de concreto, de areia, quando entra, quando sai, quando você vai montar o seu canteiro de obras, quando vai desmontar. Também pode ser trabalhado o BIM em forma de planejamento e orçamento de obra. Finalizada essa obra, você pode pensar no edifício já construído em forma de as-built, em forma de como ele vai operar, como ele vai ser mantido, como ele vai funcionar, trabalhando com o BIM 6D para Facility Management, que é toda a área de manutenção predial. E você pode demolir o seu edifício, você pode reformar o mesmo e voltando para o ciclo, no caso da reforma, voltando o ciclo do zero até uma completa construção e finalização do mesmo. E hoje existem mais de 200 softwares que trabalham dentro da metodologia BIM. A maioria das pessoas conhecem, por exemplo, um ArchiCAD, um Revit, e dizem, eu trabalho com BIM, porque eu trabalho com Revit. Não necessariamente. Muitas vezes as pessoas desenvolvem apenas o projeto arquitetônico, não necessariamente também pensando em BIM, mas apenas em forma de acelerar o processo de desenho, e faz a mesma coisa que fazia no CAD, só que de maneira mais rápida, no Revit, por exemplo. Mas existem outros softwares que facilitam também outros tipos de projetos, como o Dynamo para parametrização, como o Navisworks para planejamento, o Vico para planejamento, para orçamento, o Solibri para checagem de normas. Aqui no Brasil também temos soluções da AutoQI com a QI Builder para projetos hidrossanitários, elétricos, o Eberic para estrutura, o TQS para estrutura, diversos, o próprio Revit, o ArchiCAD, o Vectorworks, o Allplan, todos que desenvolvem arquitetura, por exemplo, o ReftMap para também projetos complementares, o Tecla para estrutura, enfim, a gente percebe diversos softwares que são específicos, cada um para desenvolver projetos com tipologias diferentes, como por exemplo esses projetos todos aqui que eu vou mostrar, que são ou projetos ou modelagens em BIM ou renders que foram executados aqui no nosso escritório. Então, existem softwares específicos para desenvolvimento de arquitetura, mais voltada, por exemplo, para o patrimônio histórico, como essa prefeitura aqui de Natal, que a gente fez a modelagem dela inteira em Revit. Urbanismo, tanto em escala menor, uma pracinha, como um anfiteatro, como esse exemplo aqui, como imagens, como projetos maiores em escala de rua, de bairro, de cidades inteiras podem ser trabalhadas com BIM. Interiores, por que não também trabalhar com o Revit, por que não trabalhar com o software BIM, como foi o caso deste daqui. Projetos elétricos, projetos hidrossanitários, projetos estruturais, projetos de combate a incêndio, de climatização, a parte mecânica também, de montar os aparelhos de ar-condicionado, com os dutos, com o funcionamento dele todo. E a ideia disso tudo é que a gente tenha todos os nossos projetos modelados, projetados, integrados, resolvidos, compatibilizados, antes de a gente ter de fato a nossa obra real, tendo anteriormente nossa construção virtual realmente 100% resolvida. Para evitar aquela história do bombeiro, do engenheiro bombeiro, aliás. Aquele engenheiro que está toda hora apagando incêndio lá na obra, resolvendo bronca que vai aparecendo, dificuldades vão acontecendo. Então a ideia é que isso seja minimizado ao ponto de ele realmente se preocupar apenas na produção, em acelerar a produção, em resolver
questões que não dependem do projeto especificamente, mas apenas tocar a obra para frente, e que as soluções de projetos realmente tivessem acontecido em fase ainda de projeto. Quando a gente fala de BIM, a gente fala muito sobre level of detail, que é justamente o nível de detalhamento em que você está construindo o seu modelo. Então, um modelo em BIM, ele passa por diversas etapas, ou pode passar por diversas etapas. A partir de um LOD 100, que a gente tem mais um objeto representativo, apenas um estudo de massa volumétrico, por exemplo, ou às vezes somente um ícone representando que aquilo é uma casa, que aquilo é um edifício. No LOD 200 você já tem um modelo que faz referência a um modelo de anteprojeto, então você já tem algumas informações atreladas a ele, e à medida que você aumenta o nível de detalhamento para um LOD 300, você já tem um projeto em nível executivo, com muito mais detalhe, tanto em termos de modelo, como em nível de informação. E você avança nos detalhamentos desse modelo para um modelo construtivo, e também tanto em termos de informação como de construção, de modelagem. Então você já começa a perceber toda a armadura das vigas, das lajes, parafusos, enfim. E o modelo LOD 500, que é o modelo mais específico para manutenção. Então você tem todas aquelas informações de todos os LODs e ainda mais, por exemplo, questões operacionais, questões de manutenção, enfim, é o modelo realmente completo, tal qual ele está construído na obra. E é muito importante você entender qual que é exatamente o objetivo do seu contrato, para adaptar ao seu modelo, adaptar ao nível de detalhamento baseado no que você precisa fazer. Então, por exemplo, se você foi contratado para desenvolver um projeto legal, um projeto que basta criar desenhos, você pode usar o BIM da maneira mais básica, no LOD 200, por exemplo, que você vai ter realmente somente o desenho, sem se preocupar muito com detalhes, sem se preocupar muito com informações. Mas se você vai ser contratado para um modelo executivo, ou realmente você quer cada detalhe, cada minúcia da obra, então você pode evoluir para um LOD 300, 350, 400 ou mesmo 500. E é muito importante você saber isso aí para você também evitar trabalho desnecessário, porque a gente sabe que desenvolver um projeto muito bem elaborado, muito bem detalhado, também demanda bastante tempo. E às vezes você não tem aquele tempo ou você realmente não está sendo pago por aquele nível de detalhamento. Então você pode ficar numa etapa um pouco anterior e entregar realmente o que você foi contratado para. Claro que existem situações que você quer entregar um pouco a mais, justamente para mostrar aquilo como um diferencial, para usar aquilo como uma forma de parceria com um construtor, com um cliente que você vê que tem potencial para te trazer futuros outros projetos. E esse gráfico ele é super interessante aqui para vocês entenderem sobre a capacidade de influência do projetista, do arquiteto, do engenheiro, do designer, na medida que o tempo de projeto, o tempo de obra vai avançando. Então, quando você está desenvolvendo o seu primeiro projeto preliminar, está avançando com detalhamento, está documentando, construindo, ou mesmo já em fase de operação da sua obra, a sua tomada de decisões vai se dificultando. A facilidade que você tem de tomar uma determinada decisão, sei lá, quantidade de pavimentos, se um quarto é menor, maior, se vai ser uma cozinha americana, se vai ter um quarto reversível, se vai ter um pilar aqui ou não vai, se vai ter um forro rebaixado ou não. Quando você está em fase de projeto, você tem total liberdade de decidir aquilo. Mas imagina, por exemplo, que você construiu já um pilar no meio de uma sala de aula, no meio de um auditório. Aqui, em fase de projeto, você pode simplesmente avisar que não, você não quer aquele pilar, e o calculista vai dar um jeito de ajustar a estrutura para permitir que aquele pilar central não exista. Mas imagine que aquele pilar está construído lá no meio da sua sala, hoje já está construído. Você pode chegar e simplesmente derrubar aquele pilar? Não pode, aliás, pode, só que é muito mais complicado. Você vai ter que
colocar algumas escoras na sua sala, você vai ter que parar o auditório por alguns dias, por algumas semanas, ou mesmo meses, dependendo do tamanho dessa obra, vai ter que reforçar toda a estrutura lateral. Então, o custo dessa tomada de decisão é inversamente proporcional. Então, enquanto que o custo dessa tomada de decisão lá no início do projeto, ele é mínimo, basicamente alguns minutos, alguns momentos do seu tempo de execução de projeto, quando a obra já está executada, fica muito mais caro você tomar aquela decisão, você modificar aquele projeto, você redecidir ou redefinir alguma situação específica. E hoje, a maioria dos projetos, a maioria das decisões de projeto, elas são desenvolvidas desde o começo, claro, mas a grande concentração ela acontece aqui quando você está documentando a sua construção, o seu projeto. Quando você está criando seus cortes, fachadas, especificando que material ele vai usar, qual o tamanho da esquadria, qual o tipo de mobiliário, de ar-condicionado que vocês vão utilizar. E a ideia do BIM, já que você já está modelando em 3D, você já está visualizando, você precisa informar diversas coisas, diversos detalhes construtivos para o modelo numa fase um pouco anterior. Então, ainda enquanto você está detalhando, enquanto você está montando seu projeto, seu anteprojeto, você já precisa definir diversas situações, tipo qual o revestimento da parede, qual o tamanho dela, qual a espessura, qual a altura de um objeto, se é uma porta de tal tipo ou de outra. Então, essas coisas você já precisa antecipar. E quando você antecipa essa tomada de decisões ainda em fase de projeto, você traz para um momento que essa decisão é mais barata. Então é mais barato você tomar essa decisão o quanto antes do que depois. Então se você antecipa daqui para cá, você já ganha algum tempo e algum trabalho e isso implica em custos reduzidos em suas obras. E esse custo representa de 5 a 10 a 15% do total de sua construção, trazendo, claro, mais lucro para todo mundo, para o construtor, que ele pode, inclusive, repassar isso para o nosso cliente final, para o cliente que vai adquirir os apartamentos. E a ideia, basicamente, disso é realmente antecipar as decisões e economizar. Existem alguns estudos até que saem um pouco da curva, mostrando, por exemplo, economias de 100% da obra, 200% da obra. Em que situações? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo mesmo aqui no escritório há uns anos atrás. Quando um construtor ele chegou para a gente para pedir para a gente fazer compatibilização dos projetos dele. E ele desenvolveu esse projeto com outro grupo de arquitetos e já trouxe para a gente pronto para a gente fazer a modelagem e a compatibilização. Só que o que aconteceu? Naquela ideia do brasileiro de você antecipar demais, você construir tudo, você querer construir antes de pensar no projeto, e ele chegou lá para o arquiteto e falou, a área que a gente tem é essa daqui, tantos 1000 hectares, era um condomínio residencial, Minha Casa Minha Vida, com quase 3.000 unidades, apartamentos, e ele chegou lá para o arquiteto e comentou, olha, constrói aqui essa minha área, e é um terreno praticamente plano, tá? Mas pode considerar como se fosse plano e desenvolver o projeto. E o arquiteto não é bobo nem nada, né? Ele foi lá na obra ver o que era esse terreno praticamente plano. E aí quando ele chegou lá, ele viu, não, realmente é um terreno super plano, dá para construir aqui considerando dessa maneira sim, realmente. O levantamento topográfico nesse momento ainda não havia sido desenvolvido. Foi sendo executado o projeto de maneira super rápida, o pessoal super competente. Só que quando chegou essa obra para a gente, o projeto, ele chegou ao mesmo tempo junto com o levantamento topográfico que foi sendo desenvolvido ao mesmo tempo. E assim que a gente pegou o projeto, a gente modelou a arquitetura no Revit, modelamos também a topografia toda, também foi feita no Revit de maneira mais simples, não usamos o InfraWorks ou o Civil 3D nesse caso. E assim que a gente montou as duas coisas, a gente colocou o projeto da topografia junto com a arquitetura, de cara, aquela inclinação que era praticamente plana,
que era alguma coisa entre 1%, 2% no máximo em algumas áreas, um pouquinho mais em uma outra, mas aquela inclinação que você realmente não percebe que é inclinada, 2% de inclinação existe em todo lugar, no nosso banheiro até existe 2% de inclinação, e aquela inclinação simplesmente gerava precisava no final de uma lâmina, de um pavimento tipo que tinha quase 50 metros de comprimento, no final aqueles 2% simplesmente representavam quase 2,5 metros, 3 metros de altura total de muro de arrimo, de aterro que seria necessário construir para concretizar aquele edifício. E de cara, quando a gente percebeu que isso não era legal, que isso não era interessante manter, a gente disse, vamos ter que repensar o projeto. E o fato de a gente ter visto isso aí antes economizou quase 3 milhões na obra do nosso cliente, apenas com uma percepção super simples, só em visualizar aquilo ali. E aí vocês podem perguntar, não, mas quando eles fossem começar o projeto, estavam fazendo lá a terraplanagem do terreno, iam perceber que tinha alguma coisa errada e iam ajustar ainda no primeiro edifício. E sim, com certeza iriam. No primeiro edifício eles iam começar a fazer a terraplanagem, iam perceber que tinha alguma coisa errada, e iam devolver para o arquiteto para ele resolucionar o projeto, que foi uma solução simples, basicamente escalonou esse edifício. Só que imagina uma obra grande, num grande porte como esse aí, com 3 mil unidades, com 500 funcionários trabalhando na obra, entre arquitetos, mestres, pedreiros, com equipamentos pesados, com carros, com os veículos de terraplanagem, algumas gruas, algumas coisas assim alugadas, são equipamentos caros, são transportes caros. E por mais rápido que fosse o arquiteto, digamos que ele levasse 2, 3 dias, ou sei lá, 5, 10 dias para resolver resolver aquele projeto. 10 dias completamente plausível. Uma semana, com um final de semana, por exemplo, dá 10 dias. Então, imagina que a obra ficou parada por 10 dias que sejam. Imagina 500 funcionários e todo esse equipamento parado por esse tempo. Representa fácil aí uma economia de 100, 200 mil reais aí nesse projeto. Então, se você cobra pelo BIM, por uma compatibilização, por um projeto inteiro em BIM, por volta aí de 1%, 2% da obra, se você economiza, se no final você cobrou 50, 60 mil reais para fazer esse modelo, 100 mil reais que seja, você já economizou inteiro somente em uma decisão. Fora todas as demais que a gente percebe de incompatibilidades, de processos mal pensados, de planejamento que poderia ser feito de um jeito ou de outro. Existem muitas outras demandas que o BIM, de fato, é comprovado que ele economiza, de fato, muito em nossa obra. Por padrão, 5 a 10%. Se você cobra 1 ou 2%, você está completamente investindo bem no modelo em BIM. E bom, o que fazer com esse modelo em BIM? É muito importante que a gente consiga dar um jeito de levar esse BIM para a nossa obra. É muito importante que você entregue aquele modelo para o cliente e que faça ele utilizar aquilo em obra, utilizando tablets, utilizando ferramentas, computadores, notebooks dentro da obra, justamente para que você consiga entender todo o seu processo, todo o seu projeto, todos os desenhos, todos os cortes, fachadas e tudo mais que você precise durante a construção, porque o BIM de fato ele só é completo quando aquele ciclo que eu mostrei alguns slides atrás é completado até o ciclo inteiro da manutenção predial, por exemplo. E bom, o que é que vocês podem fazer com o BIM? O BIM hoje ele pode ser usado para concepção de projetos, tanto estudos iniciais de massa, de volumetria, estudos de loteamentos, de estudos de vento, enfim, você verificar tridimensionalmente como vai ficar o seu projeto. Hoje a maioria das pessoas utilizam o Revit, o ArchiCAD, um software BIM para projeto, com o intuito principal de gerar desenhos mais rapidamente, mais automaticamente, que de fato é super útil, é super produtivo você utilizar ferramentas dessa maneira.
Mas claro que ele vai muito além também, né? Então, quando você desenvolve a sua planta baixa, você também desenvolve ao mesmo tempo cortes, perspectivas 3D, cortes em 2D, desenhos, fachadas, sempre automaticamente, enquanto você constrói o seu modelo. Detalhamento é muito mais simples fazer no software BIM, porque tudo já existe lá. Então, basicamente, basta você montar aqueles detalhamentos de esquadrias, de forros, de cortes, de plantas baixas, de plantas invertidas, detalhamentos de paredes, de mobiliário, enfim, tudo isso é muito mais facilitado com a ferramenta BIM. Aplicar cores por tipos de elementos, se é uma parede externa, interna, se é uma alvenaria de um tipo, de outra, se é um revestimento de um tipo ou de outro, enfim, tudo isso pode ser feito de maneira super prática no software BIM. E esses detalhamentos não acontecem somente em 2D, mas também totalmente em 3D. Então, às vezes você tenta verificar um detalhe numa obra e você não consegue entender muito bem aquele detalhe, e aí num 3D, você rotacionando, você consegue perceber alguma coisa que você não estava conseguindo entender da maneira tradicional, no papel, ou você precisa olhar para o outro lado do corte e o corte foi feito para um lado e você queria ver para o outro, por exemplo. Coordenação e compatibilização de projetos pode ser montada muito mais prática com o BIM. Então, um projeto como esse, que você tem diversos tubos, tem esse azul, tem projetos de hidráulico, de esgoto, de algum fluido, de algum gás, de um tipo de esgoto que pode ir que pode ser jogado no meio ambiente, que não pode, que tem que ir para a estação de tratamento, que pode ficar numa fossa, enfim. Tem vários tipos de projetos envolvidos aqui, ar-condicionado, bombeiros, enfim. E que você compatibilizar um projeto assim é super complicado, porque não é considerar somente a altura do tubo, mas a dimensão dele, a bitola dele, o diâmetro, a inclinação dele, que ele começa numa altura aqui, mas ele vai descendo para chegar no outro ponto e vai estar na outra altura, que nem sempre a gente consegue visualizar isso num projeto 2D. Então, existem softwares hoje como o Navisworks, que ele facilita e já encontra automaticamente esses problemas, esses defeitos no nosso projeto, esses defeitos de compatibilidade de projeto. Quantitativos e orçamentos 5D podem ser desenvolvidos mais facilmente, porque à medida que você constrói o seu modelo, você já está gerando quantitativos de tudo, de paredes, de esquadrias, de áreas, de revestimentos, de parede, de alvenaria, de tudo já criado automaticamente. Análises diversas podem ser desenvolvidas aí no BIM, como análises solares, de manchas de sombra, análises energéticas de emissão de carbono, análise para tirar os selos verdes de sustentabilidade no seu edifício, análises estruturais de ventos e outra infinidade de análises que vocês podem gerar com o BIM. Ele aceita, inclusive, a partir de um scanner 3D, que você gere uma nuvem de pontos do seu modelo, você pode simplesmente pegar aquilo ali e trazer para o seu Revit, trazer aquilo ali para o seu software BIM e utilizar aquela nuvem de pontos para visualizar a modelagem sem você precisar estar fazendo o levantamento de cada detalhe daquilo na obra. E às vezes com precisão milimétrica, com distâncias longas inclusive. Sequência virtual e planejamento da obra 4D, eu tenho até um videozinho para mostrar para vocês nesse aspecto aqui, que é justamente trabalhando com o Navisworks. Navisworks manages large datasets, whether large-scale city models or detailed facilities from numerous industries, including sporting stadiums and hospitality venues, power and process plant installations both on and offshore, and manufacturing for factory layout and simulation. Currently, our
our largest user bases within the AEC industry, especially strong in construction. Here we see virtual design and construction specialists. Então, o que ele começou mostrando aqui nesse edifício? Ele começou mostrando o processo de fabricação numa fábrica, processo construtivo, mas de fato o que eu queria mostrar era a partir daqui, a partir do momento que ele vai construindo a sua obra virtualmente. Então você consegue verificar aqui o tempo passando, o dia, o mês, a hora, a data, e você vai vendo as lajes sendo construídas, os pilares, as vigas sendo concretadas, construídas, na medida que a obra vai sendo planejada de acordo com o que a gente pensou no nosso cronograma da obra, no nosso planejamento que foi todo executado no MS Project. Você traz para o software chamado Navisworks, linka cada das linhas que estão pensadas lá no cronograma junto com o nosso modelo em BIM, e a partir daí a gente tem uma noção mais visual, mais completa de fato de como que a gente vai visualizar aquela obra, até para um público mais leigo e até para um pessoal que já trabalha com isso na obra, consegue ter uma noção melhor da construção. E com esse próprio Navisworks você também pode estar navegando pelo seu modelo, pode estar entrando no edifício e estar caminhando por dentro dele e passeando e medindo e verificando layers e ligando ou não a sombra, por exemplo, ativando uma perspectiva, acessando um corte, uma fachada. E você pode inclusive gerar informações sobre aquilo ali, de alturas, de medidas, de dimensões. Você pode usar aquele seu modelo também para te guiar, para anotar, como ele está anotando aí, checar a altura do forro. Então ele encontrou algum problema ali com aquele duto, deve estar marchando muito baixo, e anotou para depois verificar. E uma das grandes vantagens aqui no Navisworks, por exemplo, é essa questão do Clash Detection, que é quando ele está, por exemplo, comparando aqui a minha estrutura com meus projetos em MAP, e de cara o software ele já verifica todos os problemas da obra aqui. Então, problema 1, ele encontrou um tubo passando no meio de um pilar. Aí ele vai lá e clica no problema 6. E aí o próprio programa ele caça onde é que está aquele problema, encontra uma perspectiva que consiga visualizar aquele objeto, e a partir daí ele aponta para você todas essas dificuldades que normalmente seriam mais difíceis de verificar no processo tradicional na mão. Então ele agrupou alguns problemas que ele encontrou, o 1 e o 6, disse ali, foi revisado, ok. A partir daí ele pode passar para o profissional, ele pode encaminhar para um profissional responsável por aquele tipo de projeto. Ainda no Navisworks você pode visualizar todo o cronograma da sua obra, quando vão ser construídos os pilares, as vigas, as lajes, tudo isso pode ser verificado aqui, em qual data, onde começa e onde termina. Muita gente pergunta, mas ele faz isso automaticamente por você? Não, o Navisworks ele não pensa por você, ele apenas vai utilizar o seu cronograma da obra, ele vai utilizar o seu modelo em BIM, vai unir os dois, e aí você consegue ver cada uma dessas etapas sendo executada. Você pode puxar aqui o timeliner e verificar o progresso daquela execução no dia tal, como vai ficar a minha obra no dia 12 de abril de 2018. E aí no final ele mostra aqui como a obra pode ser construída, como a obra pode ser pensada também em termos de logística da nossa construção. Quando vão ser entregues os caminhões de concreto, quando vão ser executadas as lajes, o radier, quando vai ser montado o canteiro de obras, quando vão contratar os equipamentos, as gruas, enfim, onde cada objeto vai ser entregue, vai ser construído, vai ser operado também em fase de construção. Então, de uma maneira bem geral mesmo, o BIM, nesse pouco tempo que a gente teve aí, cerca de 40 minutos de palestra, acho que um pouquinho mais, a gente consegue perceber o quão é importante a gente trabalhar com ele por todos esses usos, por todas essas facilidades que ele vai trazer para a gente. Então, eu encerro aqui minha palestra com uma frase do nosso colega Einstein. Que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, por que a maioria das pessoas usam AutoCAD? Por que a maioria das pessoas usam Sketch? Não quer dizer que vocês vão continuar utilizando. Mas todos os escritórios aqui na cidade usam Sketch, usam
usam AutoCAD. Beleza, todo mundo, a grande massa, o grande público, não é o pessoal que vai se destacar ou o pessoal que pode até estar se destacando hoje no mercado, mas com o tempo eles vão ficando para trás se eles não se adaptam. Isso em qualquer que seja a profissão. Toda profissão que os processos podem ser automatizados, que robôs podem substituir aquela execução de tarefas, com certeza vão desaparecer, vão sumir nos próximos anos. Então, o fato, por exemplo, o profissional, o desenhista que fazia os projetos dos instrumentos antigamente, ou esse profissional não existe mais, aquele profissional que fazia os cortes, as fachadas, o cadista, em pouquíssimo tempo ele também vai sumir, porque hoje as ferramentas BIM, eles já desenham a representação gráfica, já executam esse procedimento todo automaticamente por você. Você não precisa mais se preocupar com esse tipo de detalhe. A automatização é feita pelo robô, pelo Revit, pelo ArchiCAD. E é muito importante que para vocês conseguirem entrar ou mesmo se manter no mercado, vocês estejam sempre pensando à frente. Hoje a gente trabalha com o BIM, com o Revit, mas daqui a pouco vai existir um outro software BIM que você já modela utilizando um óculos de realidade aumentada, um óculos de realidade virtual, que você vai puxando as paredes com a mão, como se estivesse realmente modelando na vida real, e que de repente isso vai ficar mais prático, que também já vai gerar os desenhos automaticamente, que você já vai ter uma noção mesmo da obra como um todo, e aí você vai adaptando. Hoje o meu foco principal é o Revit, mas eu não estou nem aí se ele, por acaso, for substituído por algo mais avançado. Então, a ideia é estar sempre evoluindo, estar sempre diferente, sempre fazendo a mais do que o que todo mundo faz. Então, ficam essas palavras de incentivo para vocês. Agradeço ao pessoal do evento aí pelo convite para participar desse evento, que tem uma magnitude gigante aí. Tenho certeza que todos vocês gostaram do que aconteceu durante esses dias. E contem comigo aí para o que precisar. Contem comigo com tudo que vocês necessitarem. E eu vou deixar um link aí para vocês gerarem os certificados de vocês, Autodesk, de 1 hora aí, representando o que vocês assistiram a essa palestra. Tá? Contem comigo aí, temos grupos no WhatsApp, temos o nosso site na Projeto OCG, temos diversos conteúdos gratuitos e cursos pagos e cursos e consultorias, implementações de Revit aí pelo Brasil todo. Fique à vontade em nos convidar, nos sigam aí nas redes sociais e é isso. Muito obrigado a você também e abraço e tudo de bom.